Cananum. Chegamos, estamos ao vivo não, aliás, esse podcast é gravado para você não perder nenhuma informação. A gente voltou com essa nova temporada, com muita resenha, corintianismo, bate-papo, e aí você manda a sua mensagem, a gente vai trocando ideia daqui, você deixa a sua opinião e a gente vai fazendo tudo ficar mais divertido. Corinthians, a gente vai falar de você, tá, Corinthians? Você que tá nos assistindo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, deixa aí seu like, vamos destrinchar essa situação financeira, o que tá rolando no bastidor, e a gente tem que falar disso porque o clima ficou complicado, né? Exato. E olha, esses atrasos, infelizmente não parecem ser uma coisa isolada, sabe? Eles meio que sinalizam, assim, desafios financeiros mais profundos, mais estruturais mesmo, que o clube tá enfrentando. Vamos tentar desdobrar um pouco as causas, as reações e ver o quadro geral dessa situação, que é bem delicada. Legal. Para começar, então, vamos contextualizar. Os salários de junho, aqueles que são pagos em julho, né? E os de julho, pagos em agosto. Esses foram quitados com atraso. O de junho, que era para cair no quinto dia útil de julho, dia 7, só entrou no dia 8 à tarde. E o de julho também atrasou, mas aí foi regularizado também no dia 8, mas de agosto, segundo uma das matérias. Isso já, acende um sinal amarelo, né? Sem dúvida. E olha, não foi a primeira vez que isso aconteceu sob a gestão interina do Osmar Stabile. Em junho mesmo, as fontes falam de uma operação especial. O clube precisou correr atrás de um empréstimo bancário. Aquele com a ajuda da Federação Paulista, né? Isso! Só foi possível porque a FPF deu uma carta de crédito que funcionou como garantia para o banco, né? Para justamente tentar evitar o atraso naquele mês. Foi na risca. Entendi. E a justificativa oficial que deram foi o quê? A informação divulgada foi uma falta de fluxo de caixa. O torcedor ficou muito mais preocupado e, sob o comando do senhor Osmar Stabile, foi alegado que supostamente o presidente Augusto Melo, que agora está afastado, já teria esgotado os recursos do clube e nada podia ser feito. Mas essa versão aí tem controvérsia, certo? Correto. Aqui tem um ponto de conflito claro que as fontes mostram. O pessoal ligado ao Augusto Melo negou isso, disseram que não tinham esgotado nada. Então fica a palavra de um contra o outro, a gente só tá relatando o que saiu, né? Exatamente, e tudo isso deixou o clima muito mais pesado e o interino desde então falou até um termo bem complicado que deixou um clima pior ainda. Sabe o que ele falou? Que o clima e o caixa era como se fosse uma terra arrasada. Nossa, terra arrasada. É pesado, hein? Mostra bem a visão dele sobre o tamanho do buraco. Exatamente, uma descrição bem intensa. E nesse clima tenso todo, a Trivela trouxe um detalhe que eu acho interessante sobre a comunicação interna. A diretoria parece que fez questão de avisar os jogadores sobre o atraso de junho, com antecedência. Sim. O Stabile teria falado com o Fabinho Soldado, o executivo de futebol, para ele repassar para o elenco. E essa parece até uma tentativa para tentar controlar os danos, né? Porque o clima foi ficando muito pesado. Exato, acho que é bem por aí. Uma estratégia para gerenciar a crise ali dentro do vestiário. Talvez seja um aprendizado, né? Depois de outros episódios, como aquela dívida alta com o Memphis Depay. Verdade, teve isso também. Pois é, 6,1 milhões ali entre bônus, direitos de imagem. Aquilo deu um atrito danado, teve até ameaça de jogador não se reapresentar. Depois negociaram, parcelaram, mas mostra como essas pendências pesam. E ainda tinham outras coisas, tipo premiações do time feminino, né? Esses valores todos somados, nossa, complicam. E por que o torcedor tá muito preocupado no meio disso tudo? É como se esses problemas que a gente vive hoje fosse só a ponta do iceberg, porque com base nas matérias que a gente lê online, as dívidas do Corinthians ultrapassam 2,5 bilhões, é muito dinheiro. Bilhões, com B, é assustador. E as contas de 2024, inclusive, foram reprovadas lá no Conselho Deliberativo. O clube até aderiu ao regime centralizado de execuções, o tal do RCE. Inclusive, vamos lembrar, falar para você que tá ouvindo a gente, deixa aí sua opinião, curte, compartilha. E, para ficar mais fácil de entender, o RCE, ele é um mecanismo importante no futebol, não só para fiscalizar, mas evita que os clubes sofram punições como, por exemplo, a penhora de bens ou bloqueio de contas. Entendi, então é mais pro longo prazo.
Exatamente. É uma ferramenta para o longo prazo. Mas não resolve o aperto do dia a dia, a dificuldade de gerar caixa agora para pagar salário, imposto, as contas correntes. Mostra que o clube está tentando arrumar a casa sim, mas que a situação imediata ainda é bem apertada. E no meio dessa confusão toda financeira, administrativa, o Lance trouxe uma notícia um pouco mais positiva, né? Falou do comprometimento de jogadores que estavam lesionados. Guinegão, Yuri Alberto, Ranielli, Gustavo Henrique. Usaram parte das férias para ir lá no CT, treinar, tentar acelerar a recuperação. Achei isso bem notável considerando o caos fora de campo. É um contraste interessante, né? Acaba o torcedor enxergando isso como um comprometimento da equipe que está vestindo a camisa do Corinthians atualmente. Com certeza. De um lado, essa turbulência toda na gestão, nas finanças, e do outro, os atletas ali focados na recuperação, mostrando um profissionalismo grande. Pois é. Isso mostra uma resiliência do elenco, né? Parece que eles conseguem se blindar um pouco dessa crise externa. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar se essa dedicação não acaba, de certa forma, mascarando a gravidade da situação administrativa, né? Sim, é um bom ponto. A gente vai ficar na torcida para que o Corinthians consiga se organizar, equalizar as contas e torcendo muito para que o Timão consiga se profissionalizar, para não sofrer mais impactos e gerar mais prejuízos. O apoio nunca vai faltar. A galera do Corinthians, a torcida tá sempre presente apoiando. E eu deixo aqui o meu alô para vocês que ouviram a gente até o final. Agradecer a companhia, se inscreve no canal. Em breve tem mais resenha. Beba água e vai Corinthians!